E aí, meu, beleza? Mais um episódio do nosso podcast aqui do Bunker Garage. E hoje a gente tá aqui nos nossos estúdios. E pra você que ainda não sabe o que a gente faz aqui, isso aqui é um podcast pra gente falar de tudo que a gente gosta. De família, de negócio, de carro, de moto, de motores. E é isso. E hoje a gente tem um tema muito diferente que a gente não falou aqui ainda, que pra você que tá assistindo pode parecer que não tem conexão nenhuma. Mas hoje a gente vai falar com dois grandes amigos, fotógrafos, e a gente vai falar sobre a profissão deles e sobre a conexão do que eles fazem com o meio automobilístico, beleza? Então eu apresento para vocês aqui Alex Prapas e Ricardo Valêncio, dois grandes amigos fotógrafos que têm em comum aí essa paixão pela fotografia e pelos automóveis e motos e tudo mais. Sejam bem-vindos aí. Valeu, Humberto. Tamo junto. É isso aí. Caras, e pra gente começar essa nossa conversa, a gente falou bastante de por onde a gente ia costurar esse papo aqui, mas vamos na naturalidade, vamos começar do princípio. Cara, de onde surgiu aí essa paixão ou onde foi revelada essa profissão de vocês como fotógrafo? E aí, quem que é o... Quem começa aí? Comecem pelos mais velhos. Ixi, aqui da mesma idade. Bom, vou começar aqui rapidinho, né? Eu comecei na fotografia em 93. Fui para Curitiba trabalhar lá e como fotógrafo e aprender e tal. Comecei a trabalhar como assistente, revelação, essas coisas. E Curitiba é uma capital que já tinha bastante Harley Davidson. E eu tinha conhecido as primeiras motos Harley Davidson um ano antes, que eu tive uma viagem pela Grécia, quando eu era adolescente. Passei uma temporada trabalhando no verão lá no restaurante e na cidade eu vi as primeiras Harley Davidson, tirei fotos delas, assim, que eu achei umas motos bem diferentes, curioso, né? Em Curitiba já tinha uma cena bem forte de moto, assim, eu sempre gostei de moto, motor, cresci nos anos 90, né, 80, 90, era carro, moto, era uma coisa que a gente curtia quando era adolescente. Em Curitiba, por conta disso, eu comecei a frequentar os lugares que tinham as motos, fotografar, até fiz fotos para um evento grande, de encontro grande que teve lá internacional, fiz a capa do evento, e esse universo fui cada vez mais imerso nele, não só a moto, como outros carros dos anos 60, muscle cars, e então a partir dali para cá, tudo meio foi em paralelo, né? Sempre meu sonho era ter um V8, ou ter a Harley, FLH, né? Tanto que quando eu voltei para Campo Grande, em 1998, eu comprei no leilão do Exército uma Shovelhead 77. Ficou guardado alguns anos, não consegui restaurar, estava começando ainda na fotografia, aquela correria, mas foi assim, foi como do começo, né? Digamos, aquele link, né? E a partir daí outras coisas foram acontecendo, apareceu a Kombi na minha vida, que é outro carro icônico que eu sempre gostei, né? E sempre em paralelo a gente ia vivendo, conhecendo pessoas, fotografando os encontros aqui, os primeiros encontros de carro antigo. Participei da da criação do CCVAP em 2003, antes de eu ter a Kombi, quando era o começo, o primeiro clube, primeira formação do clube de carro antigo. A gente fez o primeiro encontro, que foi muito bacana, e isso foi se desenrolando até os dias de hoje, aí como estamos, né? Vamos dar uma pausa agora, conta um pouco da sua, depois a gente vai mesclando. E você, Ricardo, cara, como foi começar com... Você tem uma história curiosa no começo, né? Até se descobrir como fotógrafo, né? Como foi esse começo? Eu transitei por outras profissões antes de me aceitar como fotógrafo. Eu acho que eu já nasci fotógrafo, esse é o meu pensamento, porque eu já gostava de fotografia, só não desenvolvia como profissão, né? E foi numa dessas mudanças de áreas de profissão aí que eu acabei enxergando que eu queria desenvolver aquilo e fui de cabeça. Aí estudei, fui embora de Campo Grande, depois voltei, né? Trabalhei em São Paulo por volta de uns 10 anos, mais ou menos, na linha de produção de catálogos, na publicidade de moda. O que mais? Acho que antes disso, né? Antes de você ir pra lá, você já teve moto aqui também, Harley. A gente conheceu pra falar a verdade, antes de você ir pra São Paulo. Exatamente. Né? A moto aconteceu antes de eu me tornar fotógrafo. Exatamente. Eu lembro de você dessa época. A minha primeira Harley Davidson foi na virada da moeda. Do 94. Exatamente. Quando equivaleu lá o dólar com R$1 era $1, lembra? Aí conseguiu comprar. Não, aí ele falei, agora é a hora. Eita.
E aí foi quando eu comprei a minha primeira Sportster. E era uma época que era difícil achar essas motos Sim. aqui no Brasil. Não tinha mesmo, Não tinha, né? era só importado. Aí Aí você tinha que- eu lembro que, tipo assim, eu já era apaixonado pela Harley Davidson. E aí a Sportster, putz, eu sempre fui apaixonado por aquela moto magrinha. E tinha as japonesas, né? E aí eu tava no lugar que eu ia comprar essa Sportster. Era uma Sportster azul, 97. Aí meu irmão me olhou e tinha uma Kawasaki. Eu falei, você não acredita que você vai comprar essa moto magrela, horrorosa? Pá, cara, não era horrorosa, era muito legal. Eu não tinha entendido ainda o conceito da máquina, sabe? Bom, enfim, foi ali que comecei. Depois ali foi uma Fat Boy. acho que eu te conheci na época da Fat Boy. Da Fat Você Boy, tava com a né? Fat Boy preta, né? É. E aí teve em algum momento desse negócio todo que dentro da profissão de vocês, como fotógrafo, esse meio do automobilismo, das motos, da customização, vocês têm linhas diferentes de fotografia, né? Sei que o Ricardo tá mais voltado lá para o mundo da moda, um pouco mais para fine art, talvez também como retratista, Retratista. podemos dizer assim. E o Alex também tem uma boa passagem desde catálogos, de publicidade, mas também é conhecido muito como o cara da luz e sombra, né? Eu sempre vejo muita gente elogiar você através disso, mas dentro desse contexto todo, qual a responsabilidade da fotografia, por exemplo, para fazer isso que a gente está fazendo hoje aqui? Qual que é a responsabilidade da fotografia em garantir que as coisas que a gente goste estejam nesse momento? Porque eu acho que vocês são muito responsáveis por isso, né? Eu acho que a fotografia, cara, ela é um canal de reforço e de criar sonhos também, né? Para as pessoas que não têm, às vezes, a possibilidade de ter. Eu sei porque eu cresci na época da 4 rodas, apaixonado por revista, livro. Tenho até hoje uma coleção de 4 rodas antigas, as revistas de clássicos também, porque era uma coisa que inspirava. Então, isso a gente traz para o nosso trabalho, né? Eu já vi vários ensaios do Ricardo com moto, com carro. Eu fiz muito ensaio com moto, com carro, com veículos de tudo que é tipo. E é você trazer essa memória, principalmente dos antigos, dos clássicos que a gente cultua muito, porque era uma época que os carros e as motos eram feitas assim, não que não sejam hoje, mas eram feitas com uma personalidade muito características cada um. Hoje, se você olha, os carros são meio parecidos. Sim, o design ele vai se afunilando, ele parece, meio que né? ficou tudo, sabe assim, uma categoria X de carro, todos são meio parecidos. E na época, antigamente, tinha muita personalidade, né? Eu acho que é um pouco exatamente isso daí. A gente tem uma certa... uma visão. A gente acho que resgata o que é conceitual dentro de uma linguagem... Pode ser acho que a gente tá falando muito do que gosta, né? Sim, Mas como a gente tem uma visão de fotógrafos, exatamente, a gente resgata esse conceito e eu acho que acaba trazendo com mais propriedade isso daí. E isso traz pra gente inspiração também para criar materiais e situações que remetem também a essa época, muitas vezes, ou não, às vezes com linguagem mais moderna também. Mas a questão é a personalidade desses veículos e motos e customização, ela acaba sendo misturada com o nosso trabalho, não só através, às vezes, de mostrar o carro ou a moto, mas de mostrar o estilo de vida de quem vive aquilo. Exatamente. Né? E acho que isso é uma coisa que a gente vive também. Não é uma coisa só que a gente sonha e olha e gosta. Com certeza. É uma coisa que a gente aprendeu faz parte da nossa vida, sabe? Transformar objetos, customizar motos. E aí a gente vai chegando perto do momento que a gente se encontrou, né? Se conheceu. Isso é uma história legal, né? Pra gente falar. Em algum momento aqui em Campo Grande a gente se encontrou, né? O Prapas, a gente tem a minha esposa publicitária, já se conheciam há tempos e eu não conhecia pessoalmente. O Ricardo também ouvia dizer, também não conhecia pessoalmente. Mas a gente sempre tem uma conexão e essa conexão aconteceu numa oficina, né? Exatamente. Então, essa história de gostar de veículos, gostar da fotografia, gostar um pouco de arte, isso remete também a customização, né? Totalmente. Remete a personalizar, né? Fazer uma coisa Acho que a palavra é da essa, sua né? forma, como você gostaria. O original, né? Isso eu falo isso não só de carro e moto, mas eu faço isso com várias coisas da minha vida, com objetos, ressignificar, reciclar. Né? Eu gosto muito de criar luminárias, enfim, me divirto. A fotografia, ela é um processo de construção.
Exatamente. Você E ressignificar. pra mim, tudo tá dentro do conceito de criar alguma coisa, você fazer uma produção em cima daquilo e criar alguma coisa. E tudo é através de releitura. Legal. E o Ricardo, para quem não sabe, o Ricardo é um customizador de moto também. Já teve, inclusive, uma empresa de customização de moto chamada Zed Machine, que ela já foi, já voltou, hoje ela tá por aí também de novo. Mas o Ricardo tem um conceito diferente de customização, né? Uma escola diferente. O olhar que você tem para customização é diferente da minha, é diferente da do Alex, é diferente do Alfrink, é diferente do Fameli, que são os nossos amigos que a gente se encontrava nessa oficina. E Essa soma era muito legal. a soma era uma salada de fruta, né? Até Mas a personalidade de cada um estava ali. E estava presente em cada customização, Total, né? Cada customização você conseguia. Aí tem algumas fotos que vocês vão conseguir ver depois das coisas que a gente fazia. Então, se você vê a moto que o Ricardo fazia era um modelo, as motos que eu fazia eram um outro modelo, as motos que o Alfrink fazia outro modelo, as motos do Prapas eram com outra customização e assim por diante. Mas sempre tinha uma linha, uma escola, digamos assim, de customização que cada um gostava de seguir. E o fato da gente ter se encontrado foi muito interessante. Eu sempre gosto de lembrar dos papos que a gente tinha lá, porque lá era como se fosse pra gente uma terapia. Todo sábado a gente se encontrava lá pra mexer. Às vezes mexia pouco e conversava muito, porque era onde a gente descarregava, trocava ideia, inspirava um ao outro, sabia o que estava acontecendo na vida de cada um, achar soluções para os probleminhas técnicos que surgiam, trocar ideia, testar cores, enfim. Mas o lance da gente ter se encontrado, a gente falava muito que aquilo era como se fosse uma ilha, cara, que a gente estava cada um perdido no mar aqui, em Campo Grande, de repente a gente achou uma área firme ali, uma terra, e a gente subiu naquela área firme, se encontrou, começou a se identificar. Nunca foi um clube, nunca foi uma coisa... fechado, né? Assim, fechada, né? Como se fosse uma... Cheio de regras, né? Era o contrário, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo a gente... As próprias regras, natural. Né? Era um respeito, né? E essa interação das coisas em comum que a gente tinha, né? Do que a gente... Apesar de cada um ter seu estilo, gostar de coisas bem diferentes um do outro, a gente tinha isso de gostar de fazer aquilo junto. Assim, eu cheguei depois, vocês já estavam lá, então assim... e também cheguei por um caminho muito maluco, cheguei pelo meu barbeiro, que meu barbeiro tinha uma moto muito legal. Eu falei, cara, onde você mexe essa moto? Os caras lá na oficina. E aí eu um dia cheguei do nada lá. Chegou com 3 growler de chopp amarrado na cinta. Cheguei lá, comecei a conversar, e aí conheci o Humberto pessoalmente, aí encontrei você lá, já conheci, aí já tinha um conhecido, e já não saímos mais de lá, né? E por coincidentemente o nome era Grupo B, né? Sim. O nome da oficina era Grupo B, e estamos aqui no Bcast. Exatamente. É legal, é muito uma conexão. Exatamente. Conexões. E cara, falando desse negócio da customização, tem vários tipos, né, de gente que customiza, assim como eu falei, que dentro da nossa própria galerinha ali, cada um tinha uma customização. Cara, eu vou perguntar pra você, Ricardo, primeiro. Qual é a linha, assim, de customização? Quais são as suas referências? Porque eu acho que o que a gente faz sempre tem uma referência em algum lugar, né? Quais são suas referências para customização? De onde veio que tipo de escola é essa que você segue? Qual é o... Então, isso daí é bem característico mesmo. Eu gosto muito da linha do old school, né? Então eu busco bastante referência na customização japonesa, que pra mim é fantástico. Os caras conseguiram fazer melhor que os americanos. Eu acho incrível. Eu acho que eles... E em tudo, hein? Não é só em customização, não é na moda também. Design, cara, é incrível. A japonesada é firmeza no fazer bem feito. Eles são... Eu acho muito legal. E, cara, eu acho que é muito legal. Ainda a gente tá muito longe de uma linha de conceito deles. Eles se apropriaram do antigo, sabe? Isso pra mim é fantástico. Eles sabem dar valor naquela motocicleta. Eu falo motocicleta que é o que a gente tá falando aqui, mas naquele conceito daquela motocicleta usada, sabe? Tem história, Tem história, vida, né? Não é uma coisa de prateleira. Não tá preocupado em estar nova.
sabe? Então isso pra mim é fantástico. E aí eu pegava o que eu tinha na mão, o que é? A gente só tem moto nova aqui. Se for comprar entrar nessa linha das motos antigas, eu vou ter que vender um rim. A gente tá falando, só tem moto nova dos anos 90 pra cá, né? São motos de 30 anos, mas pela história toda ainda são muito novas, e aí você né? pega uma moto injetada, pô, você queria ter uma moto carburada, né? Por exemplo, eu tô falando da minha moto, que é 2006, eu considero ela nova. Só que se você falar pra um pessoal que não tem tanto nessa linha, eles estão falando, mas cara, sua moto tem 20 anos. E ela é nova. Eu tô falando de moto de 50 anos, 60 anos atrás. Isso que eu acho legal. Só que realmente isso é bem caro. Tá. Mas eu percebo sempre que tinha uma linha ali da customização, principalmente com esse olhar japonês, que ele tem uma harmonia. E a harmonia dele, da customização japonesa, é diferente da customização americana e é diferente da customização europeia. A forma como as linhas, como elas andam, a própria linha da moto, o tamanho de roda, se a moto é mais magrinha ou menos magrinha, se tem um guidão alto ou não. Acho que o japonês, por característica, eu acho que a população é menor. Acho que o estilo de motos que eles fazem tem uma característica são mais magrinhas, né? Bem mais magrinha, são né? magrinhas. E aí você pega o americano, é sempre um negócio muito grande, 300, largão. verdade. Nos Estados Unidos tem tudo, né? Tem também essa linha, né? Tem essa linha que eu posso dizer que é mais eu posso dizer californiana. Ela tem essa pegada mais... e no Japão em geral, né? Para quem não conhece, de repente eu deixar um nome aqui, quem quiser pesquisar, que é Old Maxis. Old Maxis, sim. No plural. Quem entrar lá vai entender o que eu tô falando. Vocês vão ver também nas imagens, né, um pouco dessas coisas que a gente fez. E Humberto também pode falar agora um pouco vamos te entrevistar agora. Me conta do seu estilo, sua característica. Eu achei que esse dia ia chegar. Como é que é a sua visão, sua linha de customização? Você trabalha muito com as cores, você desenvolve. Legal. Conta pra gente também um pouco do seu... Tá bom. Legal. Sua visão. Invertendo aqui os papéis, então. Isso Bora aí. lá. Cara, que bom que você perguntou, porque eu sempre fico pensando, né? Eu falo bastante com as pessoas e pouco elas sabem de mim, né? Então, esse podcast que a gente faz aqui, eu acho que diferente de muitos outros, não tem a intenção de... Entrevistador, talvez, né? Não tem intenção de levar a minha imagem pra... Cara, isso aqui é um bate-papo das coisas que a gente gosta de fazer. Como o assunto agora é relevante, acho que é importante você colocar... Obrigado aí por passar a bola pra mim. E ainda mais que, tipo assim, você tá totalmente ligado nessa linha de construção dentro da oficina. Sim, minha história com... Pô, vou falar da minha história, então. Sim, é isso aí. Minha história começou muito cedo, quando meu pai trabalhava numa telecomunicação em Cascavel. Cascavel é o berço do automobilismo do Brasil. É um dos autódromos mais conhecidos do Brasil. Tem uma história fantástica lá. Eu sou cascavelense. E meu pai trabalhava com transmissão. A transmissão do autódromo, quando tinha corrida, meu pai trabalhava nessa telefônica, ela na Telepar, e ele era responsável por alguma coisa dessa transmissão. Então eu vivia nos boxes, cara. Nossa, eu tava nos boxes, então... Que bacana. Conheci Emerson Fittipaldi, Christian Fittipaldi, conheci Piquet, conheci muita gente ainda quando criança. Tava imerso ali nesse... Sim, e tive essa possibilidade de me apaixonar pelo automobilismo nessa época. Mas eu sempre gostei de uma coisa diferente do que os outros tinham, sabe? Então, a minha filha esses dias falou assim, poxa, papai, seu carro... É diferente, né? O seu carro sempre é diferente. Sua moto sempre é diferente. Isso é um problema. Aí eu falei, pois é, filha, sempre é diferente. Sempre tem alguma coisinha, você nunca tá quieto, né? Mas eu sempre gostei muito de performance, né? Sempre foi eu acho que é a coisa mais fácil pra você... Você gosta de unir o estilo à performance, né? Porque eu vejo que você cuida muito do estilo das coisas que você cria. Sim. Ao mesmo tempo, você não deixa de dar uma pimentada. Mas se você perceber, assim, eu não sou um customizador profissional, pelo contrário, esse é o meu hobby, né? E eu comecei a fazer as motos, a mexer as motos mesmo. Eu sempre tive moto, né? Então, o meu primeiro veículo foi uma moto, então com 14 anos eu tinha moto, 16 anos eu tinha moto de novo, viajei muito de moto, e eu sempre tive alguma coisa que eu mudava. Então, sei lá, eu tinha uma Falcon, cara, minha Falcon não parecia Falcon. Minha Falcon tinha roda de Hayabusa, freio duplo na frente, era diferente. Eu tinha motard, nem existia o conceito de motard, eu nem sabia qual era ainda, né? Então, essas coisas foram evoluindo. E quando a gente se encontrou na oficina, eu tive a possibilidade de
de aperfeiçoar isso um pouco mais. Então, eu vi o Ricardo fazendo as coisas, vi o Ratão também fazendo as coisas, que também tem bastante conhecimento, o próprio Fameli lá, que também tinha bastante conhecimento, e eu comecei fazendo isso. E sempre tem um amigo que é doente, né? Ele tem problema na cabeça e fala assim, bichão, me ajuda a fazer esse trem aí. Aí Joga a moto na tua mão. esses amigos que foram loucos, assim, falam assim, cara, me ajuda, quero cortar minha moto. Eu falo, cara, tô pronto, vambora, vamos Legal cortar. que você também desenvolveu muita pintura, né, Sim, cara? isso você foi faz uns trabalhos muito bacanas também nessas motos, né? Essa é uma outra coisa que me agrada bastante, porque ao longo da vida do meu pai, ele teve várias profissões, e uma delas, ele foi marceneiro. E por muitos anos teve marcenaria e tal, e um dos processos na marcenaria era a laqueação, né? Então era um processo que eu gostava muito, desde criança, assim, sempre gostei. E quando eu tive a oportunidade de fazer minha primeira moto lá na oficina, que o Ratão... Te lembrou dessa fase? Exatamente, aí eu Legal. falei, poxa, que massa, vou conseguir Tô aqui... confortável, já conheço isso aqui, esse ambiente, né? Vou conseguir aplicar algumas das coisas que eu já Legal. fiz no passado e tal, mas totalmente diferente, né, Sim, cara? A gente sim. acha que a ferramenta é a mesma, a pistola, mas as técnica técnicas é são outra, todas diferentes. Mas os isso- resultados que você fez são sensacionais. obrigado. Eu sou Foram fã, foram muito legais, né? Eu fiz algumas motos já, restaurei algumas, fiz uma inteira, sempre com a ajuda da turma lá na oficina, então o Ricardo sempre inspira bastante, a turma toda inspira, assim, no que diz respeito à construção, né? A gente, obviamente, aqui no Brasil já é o acesso à ferramenta, a tecnologias ou a possibilidades, por exemplo, mais limitado, já né? são limitadas. Em Campo Grande, isso é muito mais limitado. Então, um processo de usinagem, por exemplo, que seria uma coisa simples, aqui em Campo Grande se torna uma coisa complexa. Um processo de cromação é inexistente em Campo Grande, você não tem. Então, pô, você liga para um cara em São Paulo e fala, cara, vou te mandar um quadro de uma moto aí que eu quero cromar. O cara fala, você tá louco, é roubado esse trem, não tem, o cara não quer. É diferente de você estar próximo e o cara vê você mexer aquilo o tempo inteiro. Então, isso sempre teve muita dificuldade. Eu acho que essas dificuldades de processo de produção, você é um cara que sempre tem muitas ideias no processo de produção, sempre mostrou pra gente, poxa, como afinar, refinar, né, a qualidade da solda no pós-solda, poxa, essas coisinhas de lixinha, sempre tem referência bacana. Então, eu acho que isso foram coisas que fizeram que... Instiga a criatividade, né? Exatamente. Achar soluções onde não tem, às vezes, a ferramenta apropriada ou... Fizeram com que a gente pudesse evoluir, eu acho, no nosso processo criativo ali de criar alguma coisa. E até que um dia a gente viu a possibilidade de ir para um evento, né? Falou, pô, cara, essa galera tem que ver o que a gente tá fazendo aqui, vamos ir para um levar evento, uma moto, né, para um evento. Então apareceu a oportunidade de a gente participar do primeiro Against the Wind, que é feito pelo Portuga, era feito pelo Portuga, né? Eu não sei se tem mais esse evento. Tem, esse ano não vai ter, mas é o ano que vem que fez vai ano ter. passado. Então era um evento bacana, Curitiba, só de né? choppers e tal. Tinha, quando eu falei pra ele as coisas que a gente tava fazendo, ele falou, pô, cara, faz total sentido vocês virem pra cá. E aí, vocês se propuseram aí, vocês foram de Kombi, rodaram 1.000 e tantos quilômetros de Kombi, um amigo aventura, levou uma né? moto, foi com a esposa, levou o a Tomás moto. levou a Savagem Foi a sorte que ele levou, né? Porque a gente ia levar 3 motos na carretinha. A gente tava e ele com levou stand, a Savagem. né? A Kombi, fomos na Kombi, uma turma, levando o material pro stand. O outro amigo levou uma moto e os meninos, você e... e os outros 3 Ricardos. Era eu e 3 Ricardos no carro. Levando na carretinha mais 2 motos, né? Mais 2 motos, exatamente. Aí no meio do caminho, infelizmente... E aí depois ficou a história da lebre e da tartaruga, né? A Kombi chegou, voltou em Curitiba, e a Mercedes parou no meio do caminho e deixou a gente na mão. Infelizmente deixou na mão, não conseguiram chegar no evento com as motos, né? Foi chato. Mas era um momento de revelação, né? Porque eram as motos que vocês tinham feito, que eu tava junto, eram 3 motos bacanas, eu lembro que era bem diferente daquilo que estava sendo apresentado no evento. Primeiro porque a gente tá longe dos grandes centros, né? Sim, surpreendeu muita gente. A gente teve visita no stand dos caras fera ali. Tem um fato curioso que aquela Savage que eu pintei de roxa, eu tenho uma foto dela em cima do balcão lá de ferramenta, na oficina, lembra? Sim. E aí chegou um cara e falou, cara, eu não acredito que essa moto que tá aqui, né, o Xarope, que é o dono dessa moto,
contando, ele falou, pô, chegou um cara lá e falou, pô, não acredito que essa moto tá aqui. Aí ele falou, pô, você conhece a moto? Eu falei, conheço, pô, era o protetor de tela do celular do cara, né? O cara tinha salvo a foto do da moto, do quadro da moto, né, que a gente postou. Era fazer isso. Tinha seguidores, tinha né, bastante coisa, era bem legal, assim. E a gente continua fazendo esse tipo de coisa, e né? naquele evento, não sei se você lembra, a gente tirou uma foto que visitou a gente no stand lá, o Anão Boladão. O Anão, e ele fez uma Qual que é a moto dele agora? Acabou de fazer uma savagem, cara. Ali plantou semente, ele entendeu ali que eu acho que ele mediu, né? Falou, vou medir aqui, essa moto ver se me cabe. E foi um baita negócio. Foi legal, foi posicionar. A gente posicionou, foi muito legal. Lá no lugar onde estavam os maiores criadores de sim, pô, tava a Célio do Brook, né? Tava, sei lá, quem mais que tava lá do lado lá, o próprio o menino Shibuya, lá de Shibuya, tava o menino do Balneário Camboriú lá, o que fez a moto do Tomás, esqueci o nome dele agora, o Danilo. Tava lá. Esqueci o nome da garagem dele lá. Porra, ele tava no começo. A primeira moto que ele apresentou lá foi uma Dream Chopper, né? Era isso, né? Era uma Dream e elétrica era também, não era? Eu acho que já tinha uma outra moto também nesse Eu acho que era essa 883 que hoje é do Tomás, não é? Não, acho que era outra. Exatamente, essa moto é dele. É o Wolf. Essa moto tava lá, é o Wolf. Mas essa foi no Wolf, mas essa foi já no outro evento. Já foi no outro evento. Que ele apresentou no Lucky Friends. No Lucky Friends, pode ser. E é isso, cara. Então, vocês perguntaram de mim, eu acho que eu falei até demais já, mas vamos voltar pra falar de vocês, que o negócio é falar de vocês. Esse encontro é pra falar disso. Isso aí. É legal, é importante, porque essa história que a gente tá falando também passa por isso daí, né? Sim. E uma coisa que eu não falei é que eu não tenho uma relação, não tinha, na verdade, né? Com marca. Assim, se eu venho aqui e falo, dá um exemplo, né? O Dalmo fala, pô, cara, eu sou da GM, eu gosto de GM. Aí você fala com, sei lá, fala com o Chelotti, ele fala, pô, eu gosto de Ford e tal. Teve bastante pessoa que os caras, eles vão pela marca. O Ricardo, apaixonado em Harley Davidson. Pô, eu aprendi a gostar de Harley Davidson, aprendi a gostar dela. Até já falei isso, que quando eu comprei uma Harley foi porque eu achei que eu ia morrer, né? Então, eu achei que ia morrer. Eu gostava de potência. Então eu tinha CBR, pô. Eu tinha CBR, tinha moto esportiva. Foi quando eu pude ter uma primeira moto forte assim. E minha filha nasceu e me deu um estalo. Falei, cara, preciso melhorar, cara. Não dá pra achar termo. Não dá pra fazer curva na cidade a 200 por hora, né? Vamos dar uma freada. E aí eu tive a brilhante ideia de falar, pô, então vou comprar uma Harley. Aí comprou uma Dyna turbinada. Não, achando que se eu tivesse uma Harley, ia ser mais seguro, né? Mas não era uma Dyna na época. Foi antes, lembrei. A primeira que eu comprei do Magrão, né? Magrão aí, então parceiro nosso também. O Magrão, que é ele tem uma oficina de Harley aqui em Campo Grande. Na época ele trabalhava no El Camino. E eu comprei uma Heritage que ele tinha. Heritage, lembrei. Então a Heritage já era o demônio já, né, cara? Então ela já era estágio sei lá o quê. Eu nem sabia de nada. Ele falou tanto daquela moto. Você falou, pô, isso aqui, tudo esse acessório. Eu falei, tá, bicho, já me dá essa moto aí que eu vou... Daí ele falou, não, cara, mas eu quero te mostrar uma coisa que essa moto faz. Eu falei, então me fala o que essa moto faz. Não, mas eu vou ligar ela, eu vou ir lá fora lá pra você ver. E aí ele ligou a moto, cara, e aquele trem patinava igual Opala. E aí eu falei, era isso que eu precisava, cara. E aí, só que olha minha brilhante ideia. Toquei uma CBR com freio ABS, com os trem tudo seguro, chega a 300 km por hora, mas com segurança, por um tijolo que tinha 100 cavalos, né, cara? A aerodinâmica da Harley. Um tijolo, freio inexistente, né? O freio é a sola do sapato. E aí, mas eu descobri isso depois, então foi uma coisa. Mas ao mesmo tempo, isso aí é o que faz a gente ficar esperto também e não exagerar, né? Isso fez eu me apaixonar um pouco mais pela marca em si. E a customização também da Harley é uma coisa muito mais flexível de se fazer. Muito. E aí, cara, esse era o ponto que eu chegar que o Fábio falou, né, cara? Até nesse dia, ele falou, eu já até, no dia que eu entrevistei ele aqui, eu falei dessa passagem. Ele falou, cara, a Harley Davidson, de longe, ela não vai ser a melhor moto que existe. Não é a moto mais potente que existe. Não é a moto... Mas, cara, de longe, ela é a moto mais divertida que tem pra você ter. Porque você customiza ela do jeito que você quiser, você faz ela do jeito que você quiser. Você muda. Você troca, ela tem uma versatilidade enorme. O Ricardo mesmo pode falar isso pra gente. Teve 32 modelos da mesma moto. Então, ó, o Ricardo vai deixar uma dica aqui pra você que quer customizar uma moto e vai deixar a receita do bolo aqui. Essa é dica valiosa, hein? Então, cara,
pra mim sempre foi assim, nunca tinha uma marca de paixão. Aham. Então sempre gostei muito, gosto de motos, gosto de carros, mas o meu negócio sempre tá mais voltado à moto. E aí quando eu perguntei pra vocês sobre os estilos, sobre as escolas, digamos assim, é porque eu consigo perceber qualidade em muitas coisas, né? Por exemplo, eu curto demais as coisas que o Shibuya faz, lá que o Teide faz. Uhum, sim. Só que é uma personalização que é muito diferente Sim. do cotidiano. Mas ao mesmo tempo também, o Johnny Wash. Pô, aquela moto que hoje tá aqui em Campo Grande, que ele fez pro Atala. Pô, pra mim é uma das motos mais lindas que existem. É outro estilo de customização. Se eu pegar, sei lá, quem que faz aqui no Brasil, tive a oportunidade agora de ir no The Garage lá e conhecer o Murilo. E, cara, é outra sofisticação. Então a turma tá envolvida em outras escalas, né? E como isso funciona pra vocês também? É assim também ou só pra mim? Porque eu gosto de tudo. Os caras falam, cara, o que você prefere? Cara, eu prefiro tudo, assim. Os caras falam, pô, Humberto, você não consegue ficar 2 anos com uma moto. Eu falei, mas eu quero ter outra, pô. Eu não consigo ter 30, né? Se eu pudesse ter 30, eu ia ter uma de cada cor. Eu responde primeiro aí que o Ricardo acho que para ele é mais fácil nessa resposta. Eu no meu caso, por exemplo, não, eu sou mais seletivo, assim, eu tenho uma linha que eu gosto, eu vou mais naquela. Não desgosto da construção do Shibuya, eu acho ele moderno, sabe? Eu acho que é bacana, a linguagem do preto fosco, muito legal, muito legal. Mas ele tá numa linha mais futurista, e é totalmente oposto do que eu gosto. Não que eu desgoste dele, né? Eu acho muito legal. Eu gosto assim, eu gosto muito das coisas também mais old school. Eu acho bonitas as motos do Shibuya, mas também não é uma coisa que eu me encantaria em ter, assim. Eu gosto muito das motos do estilo que o Ricardo faz, dos carros. Eu tenho, assim, também essa curiosidade de querer ter um pouco de... Eu já tive Jeep Sim. Willys, já tive Cherokee. Isso é uma... E a Kombi eu tenho há 20 anos, velho. Ó, só pra você saber, se você perguntar aqui, você já fez trilha de Jeep? Já. Se você já... Cara, o que você perguntar, esse cara já teve envolvido. Então, várias das pessoas que a gente já trouxe aqui, inclusive pra entrevistar, foi porque ele indicou e de alguns momentos que ele passou na vida, né? Por conta do meu trabalho também, eu transito Sim. muito, cara. Então eu acabo conhecendo pessoas de todas as áreas. E o Jeep, eu tenho história, assim, tanto moto quanto Jeep tem história de infância, assim. Quando eu era criança, meu avô e meu tio tinham um Jeep lá em Ubatuba. A gente ia pra praia, subia todos os netos do meu avô, meu sobrinho, botava as cadeiras amarradas no Jeep. A gente ia pra praia no Jeep Willys 51 e metia o Jeep lá na areia. O único carro que entrava na praia, porque nenhum conseguia passar a areia fofa. Parava, montava nosso acampamento da família lá. Então eu cresci assim, nesse universo, sabe? Aprendendo a dirigir o Jeep Willys, que é a primeira pra trás, a ré pra frente, é tudo ao contrário, duro igual uma pedra. Depois disso, a parte de moto, assim, a moto surgiu mais nos anos 90, quando eu tava pré-adolescente ali, comecei a conhecer a DT 180, a primeira moto que eu andei, que já era uma 2 tempos, nervosíssima. Já chegou num negócio bruto. Depois já fui numa 350 XLX que eu não conseguia dar partida nela, tinha que pegar no tranco na descida, cara, porque a pedal dela não dava condição de dar tranco, de fazer, eu era magrinho, pesava... Você não tem nem peso pra girar o motor. Não tinha nem peso, cara, então eu tinha que pegar, um amigo empurrava, pegava no tranco, e depois passava, ele montava em cima, a gente dava a volta no bairro ali, né, fim de semana, lavava a moto, assim, E aí, assim, fui conhecer. O mundo da Harley eu conheci em Curitiba mesmo. E eu me apaixonei por aquilo. Comprei livro, tenho livros da Harley, escrevi histórias em revistas sobre a história da Harley. Quando eu mudei para Campo Grande em 98, as Pocket Magazines estavam surgindo, assim, tinha uma que chamava Half Mag. Eu escrevi para eles, uma história da Harley. Foi super legal, com fotos que eu tinha tirado, fotos de livros. Depois teve o Motorroad, cara. O Motorroad foi um evento que no nosso estado fantástico. O maior evento O Zé Lopes, ele hoje, organizou um evento aqui que ele conseguiu trazer coisas para Campo Grande que ninguém conseguia, ninguém imaginava, cara. Ele trouxe a banda Steppenwolf, simplesmente, que é a banda que tocava a trilha do filme Easy Rider. Pra quem não sabe, Easy Rider é o filme, digamos assim, a meca, né, dos ícones dos harleiros, né? Trouxe o Peter Fonda, cara, que é o ator principal do Easy Rider, pra passear, para passar no evento, fazer uma presença no evento, fez motociata com
não sei quantas mil motos. Nessa época eu não tinha moto ainda, eu tinha um amigo que tinha moto, o Alexandre Lacorte, o Deco, que hoje é vendedor de Harley Davidson, ele é sócio lá da parte de vendas do Camino, tem... ele tinha uma Virago, tem foto que aparece eu na garupa da Virago fotografando o evento, fotografando na moto Seattle do lado do Peter Fonda, fiz as fotos, tem um capacete autografado por ele autografou meu capacete. Então, assim, o cara fez um evento, trouxe coisas icônicas para Campo Grande. E eu fiz a revista do evento do ano 2000, que fiz a capa, fiz a editoração. Eu fiz uma revista de bolsa também, chamava Enjoy, e aí nesse ano eu fiz o Guia Oficial, chamava Guia Oficial do Motorroad. Aí eu pude escrever mais sobre rally, postar mais foto, conhecer mais gente. Então foi assim, essa paixão por... os primeiros motoclubes, eu viajava com eles para tirar foto, o Toba Red, o Cachorro Louco, como é que era o nome dos outros? Lembra desse, né? Toba Red, eu lembro. Toba Red, tinha outros grupos da época, Free Road... andava com todo esse tem um pessoal. que é bem conhecido bem engraçado, mas é os Feras do Pantanal. Feras do Feras do Pantanal. Esse é o mais antigo, né? Esse é o mais antigo. Até tem vários conhecidos aí eu era apaixonado Feras por do moto Pantanal. e vivia com esses caras. Viajava com eles para fazer foto. Aí, quando surgiu, eu comprei a minha moto no leilão porque eu conheci um cara que é o Pedro Porfírio, um cara que ele era diretor, ele trabalhava na parte técnica da TVE. E ele tinha uma Harley, alguém falou desse cara, eu fui conhecer ele, um cara super gente boa, que tinha comprado uma Harley no leilão do Exército e tava restaurando. Aí eu fiquei amigo dele, visitava a restauração, ia na oficina, fotografava sendo restaurada a moto, e era uma 77 também. E ele falou, cara, vai ter outro leilão do Exército daqui não sei quantos meses, dá um pulo lá e dá uma olhada se tem alguma coisa, né, se vai ter. E aí eu, naquela época, né, fui correndo pra lá, cheguei lá pra visitar. Antes de fazer o leilão, eles fazem uma visita técnica. As motos estavam desmontadas numa sala, numa garagem, e aí estava assim, escrito num papelzinho, né, sucata, motocicleta Harley Davidson. Aí eu olhei, peguei, e tinha lá Jeep, Kombi, caminhão, tinha um caminhão V8, cara, uma carreta, tinha outras coisas loucas naquela época. E aí cheguei lá, tinha essa sucata, né, eu olhei, comecei a olhar as peças que tinha, Cara, tinha 2 motos inteiras, só que desmontadas. Aí eu falei pro cara, isso não é uma sucata, são 2 motos, só estão desmontadas. Coloca elas como 2 motos no leilão que eu vou fazer o lance, cara, eu quero essa moto. Não é sucata, não documenta, né? Então, fiquei o cara explicando, ó lá, tá ali, ó, o câmbio, ó, tá ali, ó, quadro, motor, tá tudo. Não é sucata, só tá desmontado, tá tudo fácil, só montar que dá certo, tava nada, tava um caos, né, mas... a gente precisava do documento. E aí não deu outro, cara. No dia do leilão, eles lançaram o leilão como 2 motos Harley Davidson. E como eu andava com os caras na época, mas eu era, tinha 20 e poucos anos, quebradão, os caras tudo tinham grana, nesse leilão os caras não deram lance, cara. E foi mó camaradagem, eles deixaram só o meu lance. Então, assim, eu consegui comprar por conta disso, porque, os caras me conheciam, sabia que eu não ia ter condição de comprar uma Harley zero, eu falei, cara, vamos deixar esse guri comprar essa moto. E ninguém deu lance, foi muito legal, isso foi bacana, assim, da parte deles. E aí eu e um amigo compramos em parceria, depois, rapidão, ele vendeu a dele, e eu ainda fiquei 4 anos, né, juntando coisas, fazendo lista, sonhando, comprando catálogo online. Na época não existia, assim, era difícil as coisas. Tinha o catálogo da JP Cycles, que era um catálogo americano, parecia uma lista dessa grossura, com peça pra caramba, você tinha que comprar online, era grátis, eles não cobram o catálogo, você só paga o frete. E aí o catálogo chegou, cara, aí eu comprei o manual original, aí sonhando com as peças. No fim, crises financeiras, trabalhos e tal, eu acabei vendendo essa moto, não consegui restaurar. Não montou. Essa eu só sonhei, mas o cara que comprou restaurou. Eu vi foto depois, cara... Que massa. Ô, Ricardo, cara, vamos partir para customização agora, beleza? Cara, quando foi que você teve essa ideia de abrir a Zed lá, ou quando foi que você começou a customizar as motos pra valer mesmo, assim? Não só trocar um negocinho ou outro, mas fala, cara, essa aqui eu vou torar. Eu posso dizer que eu acho que eu fui um tremendo corajoso, né? Com certeza. Porque eu só brincava com as minhas coisas, e aí numa dessas vindas para Campo Grande, o que acontece? Eu tava em São Paulo, naquele trabalhando com fotografia,
E o estúdio que eu trabalhava lá em São Paulo é muito perto da loja do Johnny Wash. Ah, era perto Ali na Vila Olímpia ali. E eu tava direto ali, eu era apaixonado por aquela linguagem de customização e, puxa, eu me encantava com aquilo. Mas como eu sou de Campo Grande e demorei pra voltar pra cá, e desses passeios que eu vim fazer aqui pra família e tal, eu me surpreendi com a quantidade de Harley aqui. Eu fui uma vez no postinho e eu falei, meu Deus do céu, a concentração de Harley que tinha no postinho era difícil você encontrar lá em São Paulo. Era uma coisa incrível. Eu falei, puta, acho que eu vou mexer numa coisa que eu gosto aqui. Pô, eu gosto de fotografia. Eu trabalho com uma coisa que eu gosto. Aqui em Campo Grande, eu voltando pra cá, eu ainda não tava... Eu tava desacreditado em trabalhar com fotografia aqui. Mercado, sim. Em termos de mercado. Mercado realmente que é... Então eu tava desacreditado. Bom, enfim, aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer alguma coisa com relação à moto, que eu gosto de moto. Aí montei a oficina. Eu sei fazer. Quer dizer, Vambora. eu sei fazer. Mas nessa época você já fazia suas coisas ou ali foi o começo mesmo? Foi o começo da coragem? Assim? Foi o começo da coragem, tipo assim, eu fazia pra mim, né? Aham. Não fazia pra... Só que eu tive que pedir ajuda pros universitários, né? sim. Não dava... Na real mesmo, qual que é? O meu trabalho com relação à customização é mais na linguagem, né? Sim. Lógico que eu não deixo de fazer, a gente trabalha cortando moto, soldando moto e tal, mas não sou tão técnico. Aham. Você conhece, você sabe disso. Sim. Queria poder falar ao contrário, mas sim. Não sou tão técnico. Não somos técnicos, mas enfim, exatamente. os universitários resolvem os problemas. Sim, Mas sim. aí, não, por exemplo, a Sportster, né? A Sportster eu fiz ela eu sozinho de cabo a rabo. Lógico que teve alguns Claro. auxílios claro. e tal, mas enfim. E aí, bom, a sua pergunta. Não, e aí você chegou na loja. Cheguei lá, Montou a loja, montou a Zed. Montei a Zed. E surpreendentemente começou a aparecer cliente. Legal. Eu falei, que maluquice é essa? Mas tem uma situação aí. Campo Grande não estava preparado para entender essa linha de customização. Aham. O que acontece? Eu sempre fui corajoso, não tem problema. Eu comprei uma Harley desse, vou cortar ela. Mas é só eu que pensava assim. Uhum. A customização aqui era assim, vou comprar um acessório Troca Screaming a Eagle, manopla, põe a vou manopla trocar- Screaming Eagle agora. Vou trocar uma latinha aqui, tá tudo Vou isso. colocar uma pedaleira avançada, diferente. Tanto que quando eu fui comprar minha primeira moto, o cara falou tanto acessório que tinha na moto, eu Você falei, olhava e cara... falava, Quer dizer, um dos projetos mais ousados que a gente fez lá na oficina na Sportster foi tirar a suspensão dela e colocar um rabo duro. Então a gente, em vez de evoluir. E essa foi na sua, ou foi cliente? A gente, lá na oficina, a gente não chegou a cortar, não. Lá só usou o kit traseiro. Que é a moto Renan. Então a gente tem 3 modos na oficina que foi modificado para rabo duro, né? Aham. Que foi a minha Sportster, a do Renan. A do Renan que hoje e a Savage. E a Savage. Então Aham. foram motos que a gente regrediu em termos de tecnologia. De engenharia, né? De engenharia. Legal. Mas você teve uma história bacana também em Balneário Camboriú, né? Com customização, né? Você falou do cara que tinha uma portinha lá e que esse cara te deu muita coragem também, né? Esse cara foi um cara legal. Eu conheci. A gente sempre encontra gente legal no meio da nossa trajetória, né? É um cara que não precisava mexer com moto. Ele não era comercial. Ele acabou se tornando comercial. Ele é um cara... né? Porque ele morreu. Ele falava que ele estava mecânico. Então ele é um cara aposentado do exército, sabe? Gostava de máquina e estava sem o que fazer. Um amigo ofereceu uma pequena portinha num posto de gasolina. Ele falou, eu vou consertar a moto. Rapaz, foi muito legal, porque aquilo lotava. Lotava não só de moto pra ele arrumar. pessoas- Virou um ponto, né? Virou um ponto de encontro lá de Balneário. Muito legal. Ô, Ricardo, e hoje você acha que com essa... Até falei o dia que a gente trouxe os meninos do Old Chip aqui, trouxe o Borges, o Thiago, o João Pedro. Você acha que hoje, no mercado de Campo Grande, apesar da Harley não ter mais uma concessionária aqui, mas você acha que hoje esse tipo de customização seria mais aceito aqui ou não?
Tô falando pela quantidade de motos que eu citei eles porque a quantidade de motos que eles trouxeram pra cá, customizadas, né? Eu acredito que tá num momento interessante. Porque o que acontece? O pessoal lá do chip, eles investiram numa linguagem, Sim. sabe? Numa linguagem, cultura, trazendo tudo isso daqui. Isso daí o que acontece? As pessoas estão vendo, né? Vai se tornar interessante. O design, eu acho que ele tem um tempo de... Vocês são maturação. Vocês são mais técnicos, vão poder falar, né? Tem até no processo criativo, tem uma etapinha lá que você olha pra coisa que você criou e guarda ela, né? E aí eu acho que a frequência com que você vê aquilo vai desenvolvendo, exatamente. Né? Eu acho que agora, poderia ser um momento para se pensar em negócios, para essa... Para essa linha pode ser que seja um momento ideal, assim, o momento ideal. Eu acho que quando eu montei, não estava maduro. E hoje eu acho que assim, se a flexibilidade também de marca, falando de outras, a gente tem uma infinidade de opções com as Royal Enfield também, que são motos muito bacanas de customizar. São motos que também têm essa facilidade, né, de você pode mudar inteira uma moto que tem um custo melhor, mais fácil. Com certeza. Então, eu acho que realmente tem um... Ela tem uma linha um pouco próxima à Harley Davidson. Ela é simples. Simples, ela exatamente. Tem uma simplicidade então, acho que isso dá pra... realmente, o mercado pode ser que se adapte a isso daí, espaço pra... É importante você falar isso, cara, porque o Ivan do Blues, sabe o Ivan do Blues? Eu atendi ele quando eu trabalhei na Ambev, né? E eles iam abrir o Blues e tal. E aí ele chegou lá, eu fui atender ele chegou de moto, eu tava com a minha moto lá na frente, e ele falou, pô, de quem que é aquela moto? Eu falei, é minha. Ele falou, pô, então ainda bem que eu tô falando com motociclista. E eu falei, puta, velho, eu não sou motociclista, né, velho? Motociclista usa colete, coxinha, né? Eu não sou. Daí ele falou, não, cara, não é disso que eu tô falando de moto e tal, não sei o quê. Aí, na época, ele falou uma coisa massa, assim, ele falou, cara, tem muita gente que curte Harley Davidson pelo status da marca, assim, né? Por ser um negócio caro. Ele falou, eu sempre gostei por ter uma paixão da marca. E por muitos anos, inclusive você citou isso, Ricardo também, o Brasil não teve isso, né? Não teve a Harley Davidson disponível, e o que tinha eram as motos japonesas, e a Royal Enfield mesmo, eu acho que é uma coisa que é nova aqui também, não tinha muita coisa mais antiga. Então, a turma fazia muita coisa. Tem um Negão aqui em Campo Grande que já fez bastante coisa também, tinha os caras dos chopeiros que faziam bastante coisa, tem um menino até que faleceu esse tempo atrás que fazia o Anderson lá, que fazia muita coisa, mas a customização, ela levava em consideração o estilo de moto, né? Então, o próprio estilo de chopper já é por ter cortado alguma coisa, por fazer isso. E não necessariamente uma marca. Não necessariamente a marca. Acho que é legal você se adaptar à realidade que você tem aí. O que você pode... isso daí é o Wolf. É o Wolf, sim, com certeza. É democratizando a customização, digamos assim, né? Isso é lindo. É lindo. E, cara, eu vou citar uma outra coisa que eu vi agora, né? As motos japonesas, elas têm uma linha também de customização que não tá no radar da turma, né? Mas sabe que, cortando você, Humberto, ela existe... O que acontece? Ela é complexa. É isso que eu ia falar. Se você for cortar ela é complexa. Ela é complexa. A Harley Davidson, ela te dá possibilidade. Né? Exatamente, ela te dá... E o que a Royal traz a mesma linha, né? O problema da Harley Davidson é que ela entrou no Brasil de forma diferente. Ela entrou como um símbolo de status. Exatamente, ela se posicionou de outra forma. Né? Diferente. Tanto que, durante muito tempo, eu também Cara, acho que se eu entrei na loja da Harley Davidson aqui, 3 vezes, foi muito. É porque era uma outra Porque eu já não me identificava mais com aquilo ali. Eu me identificava com aquela coisa... Com aquela coisa clássica, raiz, aquela coisa que a gente conheceu, aprendeu. E aí quando você chega numa época que ela tá totalmente comercial, que o negócio é trabalhar só o status pelo preço, pela marca e... fica chato isso daí. Fica chato. Aí não faz sentido mais. Ficou chato. Sim. Muda o público, gente. Né? Mas é o que eu falo assim, tem público pra tudo. Existe pessoas que amam isso, que vivem por status e por... Mas é uma questão de evolução, de mas maturidade. Também, não tá errado, cara. Uma coisa o importante é ser feliz. 2 coisas que eu vou citar aqui. Uma delas é quando eu falei com o Fábio de novo aqui. Então, pra você que não viu ainda, quer ver, tem esse episódio, ó, vai estar em cima aí, você clica lá. É o episódio com o Fábio Balestieri, Del Camino, baita episódio da hora.
Quando eu falei com ele, eu falei, cara, e essa evolução da marca, né? Pô, trocou CEO um monte de vezes, virou moto de plástico, a turma tem, cara, sempre tem crítica pra várias coisas. Ele falou assim, Humberto, não mudou, a marca não mudou tanto. O que evoluiu foram os clientes. A exigência dos clientes com relação àquilo. Aquele harleiro dos anos 80, dos anos 90, não é a pessoa que estava sustentando mais a marca. Então esse cara já tinha até morrido. E aí ele fala, cara, o que evolui é o cliente. O cliente mudou. O posicionamento do cliente é diferente. Não é que é uma coisa pior ou melhor, mas é uma evolução para o cliente. Isso quando você olha para um mercado falando de, sei lá, um mercado de 20 anos ali, que seja do novo até uns 20 anos, que tá ali. Mas o mercado que curte o clássico ainda é o mesmo, cara. Esse ainda é o mesmo. Aí, porque, tipo assim, no Japão, tem jovens resgatando a cultura. Isso é uma questão cultural. Cultural. Exatamente. Outra coisa que eu falei com o Paulo Cruz aqui. O Paulo Cruz, ele tem defendido bastante as coisas elétricas, né? Os carros elétricos e tal. Eu falei também com o Anderson Dick. Então, ó, outros 2 episódios aí. Fica a dica aí, ó. Paulo Cruz e Anderson Dick. 2 baita conversa. Quando eu falei com o Paulo Cruz, eu falei, cara, você enxerga o próximo carro clássico nos dias de hoje, assim? E foi difícil a gente pensar num carro clássico, né? Então, quando a gente entra aqui, ó, se a gente entrar hoje aqui, tem um 300C ali, um SRT. Acabou sendo clássico. Carro Esse já é clássico, um né, carro velho? Quer dizer, ele é moderno, mas É um carro atual, né? Mas é clássico, É um né? Porque ele baita carro clássico. Aí eu falei, cara, mas você vê um BYD clássico? Você vê um... Acho que vai chegar esse momento. E aí eu acho que tá chegando essa época assim, tipo, um Mustang I, talvez, que foi, nossa, a primeira vez que o Mustang mudou de plataforma. Talvez vai ser alguma outra marca grande, mas será que vai ter um colecionador de BYD no futuro, né, cara? Eu não sei se, assim... Eu acho que não, Beto. Não é tratar a marca de outro jeito, mas é que eu acho que são coisas diferentes mesmo. A relação que o público tem hoje com o automobilismo, ou com usar o carro mesmo, pô, os adolescentes não querem tirar carteira, velho. Meu sonho era fazer 18 anos pra eu poder dirigir na rua, porque eu já dirigia há muitos anos, né? Mas eu queria ter carteira. Tanto que quando eu fiz 18 anos, em 28 dias eu tava com a minha carteira na minha mão. De tão louco pra dirigir. Eu ainda queria tirar a carteira A2B. A2B, que era pra fazer o quê? Que era o que podia. Moto acima de 200. Acima de 200. E você sabe que vai voltar esse trem aí ainda, cara, pra variar. E aí eu passei na faixa no teste, era com a Vespa. Você já viu a Vespa? Sim. A Vespa, meus amigos, pra quem não sabe, a roda dela é presa à dianteira só por um lado. Então ela puxa para um lado normal, ela puxa. Você acostuma a andar com ela. Depois que você acostuma a andar com ela, você vai andar em outra moto, você vai falar, cara, essa moto tá puxando pro outro lado. Pro outro lado. Porque seu cérebro corrige. Então é uma coisa bizarra. Enfim, passei na faixa. Aí o cara falou, você pode tirar sua carteira sem a de moto, sai amanhã, ou você tem que esperar 30 dias pra fazer de novo a prova. Eu falei, não, eu vou esperar 30 dias, eu quero a A2B. Eu quero a A2B. Aí depois eu fiz tinha que esperar um prazo, e fiz lá, passei, beleza, e tirei a carteira A2B, cara. Mas é isso, com relação ao que você tá falando com o BYD, eu acho que é a mesma coisa que um celular. Não vai existir essa nostalgia. Não vai. Talvez virou uma coisa muito mais prática e de uso, descarte, do que uma coisa de... Você comprava... Vamos falar até de câmera fotográfica, vamos falar pra nossa realidade. Quando eu comecei a fotografar, a gente usava câmeras de filmes, as câmeras eram feitas para durar 20, 30 anos. Eu tenho câmera hoje ainda que funciona, que eu usei profissionalmente, que foi feita nos anos 60. Tem uma Rolleiflex lá que você olha, ela tá impecável. Uma câmera, a precisão absurda. Então, e as digitais que parou, você deixou num canto que não dá, ou joga fora. Porque não tem o que fazer e estragam mesmo. Então, assim, o carro é mais ou menos isso. Você comprava um carro, cara, você ficava com muito tempo com o carro, a família vivia aquele carro, tinha toda uma... Eu falo pela minha Kombi, por exemplo. Eu tenho uma Kombi 1973. Eu comprei ela em 2005. 2004, reformei ela em 2006 inteira. É uma Kombi jovem. Cara, tem ela há 20 anos, cara. 20 anos, um carro... Kombi jovem, bem jovem. Detalhe do carro, a Kombi foi fabricada praticamente igual durante 50 anos. Sim, sem mudou, assim, esteticamente alguma coisa, mas o resto não mudou quase nada. Então você pensa assim, era um carro que dura 50 anos sem mudar o modelo, cara. E os caras agora, depois de um tempo, assim, mudou um detalhe do para-choque, 2026, modelo 25, modelo 26, mudou o para-choque. Aí você fala, nossa, eu preciso comprar esse carro, porque é muito mais moderno.
Entendeu? Aí muda o painel, um negocinho, não, esse carro seu tá velho, que é 2024? Não, você tá andando com carro 2024, não, bicho, você tem que comprar. É um consumismo, cara, o planeta não aguenta mais consumismo. Então eu sou um cara bem ecológico, eu uso um carro de... É isso aí. Mas é legal, Mas é tem uma legal. responsabilidade nisso também, né? Tem duas coisas que eu ouvi alguém falar, que eu não sei, não me recordo falar, né? Teve um cara que falou, há uns 20 anos atrás, quando eu entrei no, sei lá, no primeiro Opala, o cara falou, cara, o carro clássico de hoje vai ser o carro clássico do futuro, mas o carro de hoje talvez não vai ser o carro clássico do futuro, né? Então isso é uma verdade. Isso é verdade. Isso é O clássico ele vai ser sempre... O clássico ele é clássico e já ele é acabou. clássico, acabou. E aí uma coisa legal que falando com o Murilo lá na The Garage, eu perguntei pra ele, falei, cara, quando lá ele não guarda carro, diferente daqui do bunker, né? Ele não é um lugar que guarda o carro. Tudo que tem lá tá à venda. E eu falei, cara, qual é a maior dificuldade que você tem quando você traz um clássico pra cá pra ter a revenda? Porque tem uma curadoria feita por ele lá pro carro Selecionar. entrar e sair e tal. E ele falou assim, olha, Humberto, o que é muito difícil, é porque o certo é que seja o mais original possível. Porque quando ele volta a ter originalidade, qualquer pessoa que for tê-lo, ele vai dar valor para aquela originalidade, para que depois ele coloque as características dele. Mas se você pega um carro que na época o cara trocou uma roda original e colocou uma roda que na época fazia sentido, hoje ela não faz mais sentido. Se você troca um interior, tira um rádio velho e um rádio que não funcionava mais e põe uma mídia nova, se eu for comprar esse carro hoje, ele não vai ter valor, ele não vai ter o mesmo valor. A gente tem uma RX aqui atrás aqui e tem uma outra ali embaixo. A dali de baixo é linda, mas essa aqui é zero. Aí o cara não consegue entender, fala, pô, mas essa aqui tá toda enferrujada. Sim, mas ela é original. Ela tá dentro do contexto. Então, isso também é uma dificuldade, né? Mas um outro ponto que aí o Gabriel Chelotti falou uma coisa massa pra gente. Ele falou assim, cara, quem gosta de carro, gosta de moto, gosta disso, gosta daquilo, cara, tá pouco se lixando por quanto aquele bem vai desvalorizar, porque ele não comprou pra revender. Ele não tá preocupado por quanto que a próxima pessoa vai comprar, porque se ele tivesse preocupado assim, ele não ia comprar um negócio pra ele, né? Uma coisa que eu vivo e penso, mas assim, eu acho que tem pensamentos diferentes e respeito quem faz isso. É você ter um sonho de ter um carro e você compra e você não usar ele. Isso é um pecado. Assim, na minha opinião, humilde, você criar memórias com uma coisa que você gosta, cara, não tem preço. Você pegar teu filho, viajar com ele naquele carro, putz, sujou, caiu salgadinho, a porta riscou, bateu na árvore. Cara, eu não me estresso, porque eu tô vivendo, são marcas... Isso é uma coisa que eu não vou morrer com isso. Memória afetiva, né? Exatamente, a gente não vai levar nada. Eu não tenho como... eu não tenho esse raciocínio de conservação da moto. Porque eu não penso em vender, eu penso em viver aquilo. Se eu precisar vender um dia, eu vendo, mas a experiência que a gente vai ter, né? Mas eu sofro com isso daí. As pessoas muitas vezes não estão preparadas para lidar. Lógico, esse conceito da originalidade é real. Isso é uma questão de eu acho importante, né? Isso. A coleção tem um valor fantástico de memória. Justamente, se todo mundo pensar igual eu, não vai ter carro bonito, conservado para as pessoas verem no museu. Vai todo mundo tá com os carros riscados, sujos, meio enferrujadinho, porque eu vivo aquilo. Então eu tenho vontade de ter as coisas para usar, eu não tenho vontade de ter para guardar. Né, assim, mas eu falo, cada um tem seu tesão, e é o que é válido. Se o cara gosta de ter todos bonitinhos para olhar, né, eu acho legal, é válido, é importante ter isso. As pessoas precisam olhar, pegar uma criança, olhar um carro desse zero, cara, um carro dos anos 70, 80, que zero, esse Fusca aí, 190 quilômetros. É lindo de ver, você fala, caramba, era assim que ele saía da fábrica, né, assim olha isso que legal, né, olha o cheiro dentro, cara, o carro, sem falar nisso, né? Os carros antigos têm o cheiro deles, cara. Cada um tem a sua característica. A Ford tem um cheiro, a GM tem um cheiro, a Volkswagen tem um cheiro. E quando você tem memória de infância disso... Quando você tem memória de infância disso e entra, cara, você entra nessa Z71 aqui, você sente aquele cheiro é diferente. Você viaja no tempo. Sim. Cara, chegando na nossa reta final do nosso papo, eu falei pra turma aí que a gente ia deixar uma dica pra quem quer ter um trem customizável, né? E aí eu queria deixar essa dica aqui, mas eu vou dar a deixa para você falar um pouco sobre essa dica, que é o quadro Softail.
né? Essa é a moto atual que você tem hoje. E a gente tem ela, que eu me lembre, pelo menos 30 vezes você já mudou. Cada hora que você vê pra moto, ela é diferente e essa é uma... Fica legal. Ela né? fica legal. E essa é uma dica que eu queria que você, Ricardo, passasse pra turma. Então, pra quem, por exemplo, gosta, tem a ideia de ter uma Harley Davidson customizada, eu acho que é uma boa sugestão, uma Softail. A Softail nada mais é do que uma imitação do rabo duro, que é o tradicional Hardtail. hardtail, né? Então, o que Softail. acontece? Só que ela tem sistema de amortecimento, né? E é muito... E é versátil, né? isso. Você deixa a característica dela de forma muito simples, uma releitura de uma moto antiga. Muito fácil, lógico que toda construída do jeito que ela vem original É difícil identificar que aquilo é possível ser alterado, né? e muito simples, né? E aí você Basta ter troca o coragem. tanque, você Sim. troca o tanque, você virou uma outra ó, moto. As possibilidades de customização. Primeiro, trocou tamanho de diâmetro de roda. Isso muda a moto totalmente. Segundo, suspensão dianteira. Aumenta ou diminui. Trocou, mudou a moto pra cacete. Terceiro, tanque. Tanque pequeno, tanque bipartido, tanque grande, tanque pra cima, tanque pra baixo, tanque lift, tanque de vidro, tanque do lado esquerdo. Banco solo, banco duplo. Solo duplo, banco sofá, banco King and Queen. paralama traseiro. Pô, ali só tem mais paralama curto, curtíssimo, inexistente, paralama com placa, sem placa, Paralama arrastando capelinha, no chão. arrastando no chão. Você só deixou de falar de uma coisa que é muito legal nesse universo, que, tipo assim, hoje a gente tá indo pra uma outra linha de máquina, que são as injetadas, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho a minha Softail é injetada e eu voltei. E ela é convertida, né? Eu converti ela pro carburador. Parece religião, né? Converteu Exatamente. pra religião carburada. Regredi, né? Regrediu. Mas tipo, São características, né, cara? Assim, uma das características que todo mundo lembra e comenta, e sempre é um ícone que se fala da Harley Davidson, é a lenta. É a Harley lenta, Davidson né? carburada. Sim, né? sim. exatamente. Então, cara, quem gosta mesmo de uma moto antiga, customizada, se eu escutar aquela lenta da carburada, cara, é igual um V8 bem afinadinho, né? Parece que tem um metrônomo ali funcionando, né? Então até isso dá pra dar um jeito. Sim. Dá pra dar um jeito. Então é muito legal. Hoje, do jeito que tá a minha Heritage, tá assim. Tá uma... Ela é Twin Cam também, né? Ela é uma Twin Ela é uma Twin Cam. Cam. Só que carburada. É uma Twin Cam. Eu posso dizer que é uma moto nova, né? É uma moto moderna. atual, Pô, Twin moderna Cam é demais. muito moderna. É, Não só tem combina 20 com anos. você, viu? Vamos É. ter que arrumar o mais antigo. Se a gente tivesse dinheiro, eu e o Ricardo, a gente ia ter com certeza uma Knucklehead. Ah, provável, né? Com certeza. Provável que sim. Nada mais que uns 300 mil. Ah, Uma coisa moto pouca. da 300, década de 400, 30, Sim. que é o nosso sonho de consumo, pensa. Sim. A gente, se for falar em termos de valor, é isso aí. É muito diferente, né? É um negócio que, por mais que foram fabricados milhares e milhares, mas é muito distante, né? Pra ter uma Pra coisa gente conservada né? ainda. Principalmente pro Brasil, né? Mas Que olha, eu não vou teve- falar um detalhe, por exemplo, que muita gente tem medo de moto antiga, né? Cara, moto antiga, revisada, viaja. Viaja, com Viaja. certeza. E não viaja só. Quantos eventos a gente vê aí que só pode ser moto X anos e tem que chegar rodando? Um detalhe, moto antiga tem que saber mexer pelo menos alguma coisa, né? Não dá É. pra ser totalmente leigo. Por isso que é uma Mas paixão, viaja. Sim. é uma paixão pra quem gosta também de botar a mão na massa. Pô, total. Mas É. isso aí são tipos de pessoas, né? É. Tipos de É customizadores igual ou a- tipos de cliente. Tem um colega, inclusive, eu não vou falar o nome porque ele vai se ligar. Mas o negócio dele era pra ir em encontro de moto. Só que ele ia em encontro de moto, alguém levava as motos num carro, eles iam em outro carro, chegava lá, a moto De tava avião. lá, moía as motos lá e voltava embora e ele tava feliz. Então, tem pra todo Pessoas, gosto, né? exatamente. Tem pra todo Não vamos gosto. criticar, porque, tipo assim, Não, cada um não tô sou. falando que tem pra todo gosto, né? E gosto, Exatamente. né? É isso aí. É que nem eu falo, né? A Kombi. A pessoa pergunta, puta, se tô verdade. pra ter uma Kombi ou um Fusca. Eu falo, não, legal, cara, é um carro divertido. Só Pô, que você total. tem que entender um pouco. Você Sim. tem que aprender a ler os sintomas dele. Você tem que Sim. aprender a sentir o carro. Porque Sim. você vai ter que resolver vários BOs por conta própria. Sim. Não dá pra contar sempre que alguém vai te ajudar. Isso daí dá um outro podcast. Pô, total, cara. Porque esse é um assunto muito legal. Esse é. Porque você esse realmente tem que saber lidar com isso daí. É isso aí. É isso aí. Caras, mas que bom esse nosso papo aí. Eu gostei bastante.
É curto, né? Nosso tempo aqui, 1 hora e pouquinho. Agradeço demais por vocês primeiro terem aceito aqui, a falar um pouco aí do nosso cotidiano. Agradeço você por ter me colocado na roda aí. Pô, cara, fiquei como que a confortável. gente ia falar disso sem falando sobre isso. você falar também, né? Pô, Obrigado. participou disso. Então, pra você que assistiu e curtiu, pô, cara, deixa aí seu like aí, se inscreve aí no nosso canal. Pra você que quer saber um pouco mais sobre esses caras ou sobre tudo isso que a gente falou aqui, cara, tem bastante referência que a gente vai deixar aí na legenda, tem bastante coisa que vai ficar aqui escrito aqui embaixo. O Instagram desses caras aqui é Ricardo Valêncio, @Ricardo Valêncio, certo? Ricardo Valêncio, _, e aqui, Prapas. @Prapas com 2 P's. Os 2 P's é o do meio, tá? PRAPPAS, é isso? É isso aí. É isso aí. Então, pô, segue os caras lá. Pra quem quiser saber do meu também, é @Humberto Moreto, pode seguir. E aí, cara, se vocês tiverem qualquer coisa, quiserem falar, quiserem comentar, quiser dar uma dica aí, pô, quem eu chamo da próxima vez, escreve aí, manda um direct pra gente ou deixa nos comentários. Fique à vontade. Esse negócio aqui é construído pra vocês que gostam daquilo assim como nós. Então, galera, é isso. Valeu. Valeu demais. Obrigado. E se a gente esqueceu de falar alguma coisa, a oportunidade não vai faltar pra gente falar de novo. certeza. Então é isso. Valeu demais. Obrigado. Valeu. Valeu, Cardone. Isso aí.